Olá, pessoal. Hoje nós vamos compartilhar a palavra de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Quem tem a Bíblia, por favor, abra em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Viu o homem que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pisou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Lendo a Bíblia, então, muitas vezes a gente percebe que o que a gente pensa e o que Deus pensa, o que a Bíblia está escrito é bem diferente. Assim como quando a gente fala de tomar café da manhã, o alemão vai pensar sobre comer pão e o coreano vai pensar em comer arroz e sopa de soja. Então, mesmo que seja o mesmo café da manhã, o que os alemães pensam e o que os coreanos pensam é bem diferente. Então, se a gente pergunta para um africano, você comeu? Ele deve pensar, o que se eu comi pupu? Então, embora seja a mesma palavra, mas dependendo de que pessoa é essa nação, a resposta é diferente. Então, também, mesmo que seja a mesma palavra, se é bem diferente o que ela sente através dessa palavra. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, está escrito: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Então, aqui, a maldade do homem que a Bíblia fala, o que é? Que pecado que o homem pecou e que Deus havia se arrependido de ter criado o homem. Que pecado que o homem cometeu para Deus chegar ao ponto de querer varrer todo esse ser humano da terra. Então, o conceito do pecado é bem diferente de país para país. Uma vez um missionário foi para a Rússia pregar o evangelho e pregou sobre a mulher samaritana. Essa mulher é uma mulher má. Ela antes tinha 5 maridos. Uma senhora da Rússia falou: por que isso é mal, ter tido 5 maridos? Não era de uma vez que ela tinha 5, ela se divorciou e teve um marido, se divorciou e teve outro marido. O que existe de mal nisso? Então, o pecado que nós sentimos e o pecado que os russos sentem é bem diferente. Então, em Gênesis capítulo 5, está escrito: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal, todo o desígnio de seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. E quando nós pensamos, quando a gente vê, está escrito que o homem fez maldade na terra, então o que será que o homem fez? Será que ele matou? Será que ele roubou? Será que ele se drogou? Então a gente pensou isso daí. Então, cada país, cada nação sente o pecado de uma forma diferente. Então, está escrito aqui na Bíblia, né? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. E ele não falou que maldade que era essa. Então, quando as pessoas pensam,
Algumas pessoas pensam como: ah, o adultério é um grande pecado. Tem pessoas que devem pensar dessa forma. Um dia, uma mulher estava vivendo bem feliz com o marido, e o marido um dia adulterou, e aí ele queria se divorciar, e aí essa família se quebrou, essa família ficou bem ruim. Então, essa mulher pode pensar: nossa, não existe nada pior do que o adultério nesse mundo. Então, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, está escrito: viu o Senhor que a maldade. Mas essa maldade, como cada homem sente sobre a maldade é diferente. E as pessoas começam a pensar: o homem cometeu tanta maldade, que maldade será que eles cometeram? Ah, com certeza deve ter sido matar, adulterar, roubar. As pessoas pensam dessa forma. Então, uma coisa que eu queria te perguntar: será que vocês também não pensaram dessa forma? Que maldade vocês pensam que o homem cometeu? Vocês também devem pensar: deve ter roubado, assassinado, deve ter vivido de uma forma corrompida. Vocês também pensaram dessa forma? Então, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, se vocês pensaram que o pecado é isso. Então, em que época do mundo não houve assassino? Em que época desse mundo não houve roubo? Em que época desse mundo não houve adultério? Em qualquer país, em qualquer época, houve morte, houve adultério, houve roubo. Então, quando Jesus veio para a terra e ele foi crucificado, ao lado dele, 2 homens foram mortos também. Ou seja, tinha assassino e ladrão. A mulher também não adulterou, a mulher samaritana também. Então, não foi só na época do Noé. Então, quando a gente vê na Bíblia, na época de Eli, os filhos de Eli também não cometeram adultério com as mulheres do tabernáculo? Quando a gente vê na Bíblia, qualquer época que seja, houve gente que matou, houve gente que roubou, houve gente que adulterou. Então, quando vocês pensaram dessa forma, na época do dilúvio de Noé, por que Deus destruiu esse mundo com água? Então, é claro que o fato de Deus julgar as pessoas na época de Noé, porque o pecado deve ter sido mais forte que as pessoas cometeram. Então, a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, o que isso está querendo falar da época de Noé? Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. Se eles adulteraram, mataram, roubaram, se fosse esse o pecado, a maldade, então, em que época? Todas as épocas Deus tinha que destruir esse mundo com a água. Mas essa época era diferente de outro período. Esse período era diferente de outro. Qual era a diferença entre outro período? Qual era a diferença de Gênesis capítulo 6 de outro período? Nós também
Até agora também. Esse ano a gente fez conferência em Jamshir e outros lugares. Fazendo conferência, tem uma coisa muito forte que a gente percebe. Hoje em dia as pessoas são muito más e têm muitos pecados. Tem muitos assassinos, tem muitos adúlteros nesse período. Mas tem uma diferença entre o período de Noé e hoje. Qual é a diferença? Tem um motivo de Deus não descer o seu julgamento sobre nós. Na primavera, nós fizemos conferência no ginásio de Jamshir. Milhares de pessoas vieram, escutaram a palavra de Deus. E a gente perguntou, quem quer receber perdão do pecado, levanta a mão. E muitas pessoas levantaram a mão. E muitas pessoas receberam salvação. Não só em Seul. Na América do Sul também, visitando vários países. Cada vez que eu faço conferência, muitas pessoas levantam sua mão, recebem salvação e confessam seu pecado. Também aconteceu isso na Rússia. Na Alemanha também, eu pude ver muitas pessoas, na Austrália eu vi muitas pessoas recebendo salvação. Mas se existe uma diferença entre a época de Noé e hoje, eu penso assim, será que o Noé não era tão espiritual quanto o pastor Oxo Park? Será que o Noé não era tão próximo quanto Deus, quanto o pastor Oxo Park? Será que Noé não era tão poderoso quanto o pastor Oxo Park? Qual era a diferença? É que o Noé, naquela época, continuamente, ele pregava a palavra de Deus para as pessoas, mas ninguém recebia, ninguém voltava para Deus. Então, quando a gente vê que viu o Senhor a maldade do homem, a gente pensa que é assassinato, adultério ou roubo. Não, mas não é isso. Sabe qual é a pior maldade do homem? É partir do coração de Deus e tudo está conceituado no seu próprio coração. Por mais que a pessoa mate, por mais que ela adultere, por mais que ela mate, mas se houver alguém que possa aceitar o coração de Deus, ela pode receber a graça de Deus. E se o coração de Deus entrar nele, essa pessoa pode se libertar do roubo, das drogas. Mas o problema é que as pessoas estão de coração fechado, estão presos no seu próprio pensamento. Então, essa pessoa não tem nenhum caminho para ela. Não tem o que fazer com ela. Não tem um caminho para poder tirar ela disso. Sabe qual é a nossa melhor coisa na nossa vida espiritual? A Bíblia diz que só existe um que é bom, que é Deus. Ninguém mais. Não existe ninguém mais que seja bom. Qual é a verdadeira bondade? Somente Deus é bom. Então tem que receber essas coisas de Deus. Porque nós somos sujos pecadores. Então, não existe nada que a gente possa fazer de bom, porque a gente não tem justiça. Então, não é fazendo bondade que a gente se torna justo, mas recebendo Jesus Cristo, recebendo a palavra de Deus que a gente tem que fazer. Satanás, ele trocou esse nosso conceito da maldade em nós. O conceito que Satanás nos dá na maldade é roubar, matar, adulterar. Vamos pensar um pouco mais sobre os 10 mandamentos. Então, o primeiro mandamento é: não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Cuida do sábado para santificá-lo.
Essas 4 leis é uma lei relacionada com Deus. E o 5 é não matará, honra teu pai e tua mãe. E depois não matarás. E depois não adulterarás. Não roubarás. Não mentirás. Não cobiçarás. Então tem 10 mandamentos. Então vamos falar sobre isso. Matar é mal, né? Então se você mata, você sente culpa no coração. Então quando você mata, você fica se sentindo culpado, não é? Mas você fica com peso na consciência quando você serve ídolos? Não, ninguém. Alguém fica com peso na consciência de servir a outros deuses e não a Deus? Então, nos 10 mandamentos, quebrando o primeiro mandamento, ninguém se sente culpado por isso. Mas, pelo contrário, quando você quebra os outros 6 mandamentos, você se sente culpado. Então, porque você sente no seu coração a culpa de que você não consegue honrar seus pais. Como você se sente quando você mata? Porque você pensa, se eu fosse morto, eu sofreria muito. Então você sente essa culpa, porque você se coloca no lugar da outra pessoa. Se eu adulterar com outra mulher, porque eu me sinto culpado, porque se minha mulher adulterasse com outro homem, então eu sentiria dor, eu sentiria sofrimento. Então é assim que eu sinto peso na consciência. Quando eu roubo, qual é o motivo de eu me sentir culpado? Porque eu sei que se roubarem algo importante de mim, eu também vou sofrer. Então, quando a gente quebra essas 4 leis relacionadas com Deus, porque eu não sou Deus, eu não posso sentir. Então, se uma pessoa não acredita em Deus, ou uma pessoa adorar outro ídolo, ou se não tomar o nome do seu Deus em vão, a gente não consegue sentir isso daí, a culpa sobre isso daí. Então, a gente sente culpa em que pecado? Quando a outra pessoa ela comete pecado, então como eu me sentiria sobre esse pecado? Então eu sinto peso na consciência sobre isso. Então quando você comete algum pecado pecado em relação ao homem e peca em relação a Deus, é bem diferente. O que é pecado na visão do homem? É matar. Que pior pecado existe do que o assassinato? Qual é o pior pecado que o homem pode pensar? É matar, roubar, adulterar. Se a minha mulher adulterar com outro homem, eu ficar feliz, alegre por causa disso, então eu não vou conseguir sentir essa dor de quando eu adulterar. A minha esposa adulterando, eu vou ficar com raiva, irado. Então, quando eu adulterar, então eu sei que o marido daquela outra mulher também vai ficar irado, vai ficar com raiva. Então, por isso que eu não quero adulterar. Então, o conceito do pecado que nós temos e o conceito que Deus tem sobre o pecado é bem diferente. Então Deus falou que viu a maldade do homem na terra. E Deus havia se arrependido de criar o homem na terra. Então Deus tinha que fazer desaparecer o homem da terra. Quando chegou nesse ponto, se nós conhecermos esse coração de Deus, nós podemos nos libertar desse pecado. Mas na época do dilúvio de Noé, qual era o motivo de
Deus somente poder julgar eles. Deus havia decidido dar o julgamento sobre eles. Se Deus tivesse decidido destruir todos eles, por que Deus mandou Noé construir a arca? Deus, ele tinha dado julgamento sobre eles, mas ele não estava feliz em destruir a todo ser humano. Porque Deus tinha que condenar o pecado, mas não estava feliz que o homem recebesse a condenação. Por isso Deus, ele julgou o pecado, mas ele deu o caminho da salvação, que é a arca. Mas as pessoas entraram na arca? Por que as pessoas não entraram na arca? Não entraram na arca para adulterar? Eles estavam ocupados matando? Eles estavam ocupados roubando, por isso não entraram na arca? Só existe um motivo para eles não terem entrado na arca. Porque seguiram o seu pensamento e queriam fazer bondade. Satanás os enganou. Deus vai destruir esse mundo com a água. Deus vai julgar esse mundo com a água. Porque vocês cometeram muitas maldades. Por isso vocês têm que fazer bondade. Por isso parem de adulterar. Vocês não podem mais matar. Não roubem. Não mintam. Sejam verdadeiros. Prestem serviço a Deus. Amem uns aos outros. Vivam por Deus. Isso não veio do coração de Deus. Quando o homem viu, parecia um coração muito bom, muito maravilhoso. Mas quando Deus viu, não era o coração de Deus. Eles não olharam para Deus. Eles não sabiam exatamente o coração de Deus. Se a gente for para a igreja, ler a Bíblia, orar, fazer bondade, então Deus vai se agradar. Então, se isso é a vida espiritual que Deus deseja, para que você vai ter que descobrir as coisas na Bíblia? O que significa você descobrir as coisas na Bíblia? É você descobrir, olha o pensamento que eu tinha igual o que está escrito na Bíblia. Não, pessoal. Antes eu não pensava assim. Mas essa palavra quer dizer isso. Não é isso perceber a Bíblia? Eu não sabia disso. O coração de Deus é assim. Isso é perceber a Bíblia. Mas hoje em dia as pessoas não precisam perceber a Bíblia. As pessoas não precisam descobrir o coração de Deus dentro da Bíblia. É só fazer bondade. É só cumprir os mandamentos. É só não cometer pecado. Parar de beber, não mentir. Participar do culto no domingo, ofertar. E não é isso que é ter uma boa vida espiritual? Então a direção da vida espiritual está bem diferente do que Deus deseja. O que Deus está querendo julgar? Ele está querendo julgar um mundo do coração diferente do nosso mundo. Embora as pessoas vão para a igreja, mas o coração não está direcionado a Deus, está direcionado a outro lugar, a si mesmo. Por isso Deus falou para Noé sobre o julgamento. Naquele tempo, o homem, ele fez o que para receber salvação? O Noé recebeu a salvação fazendo bondade? O Noé, ele recebeu salvação não cometendo adultério? O Noé, ele recebeu salvação porque ele era mais honesto que os outros? Não. O Noé ter recebido salvação é porque ele não aceitou o seu pensamento, mas sim a palavra de Deus. Todas as pessoas naquela época que receberam destruição só tem um motivo para isso. Eles rejeitaram aceitar o coração de Deus. Eles não mataram, roubaram, adulteraram para receber maldição.
Então, eles não foram destruídos porque eles fizeram maldade. Existe somente um motivo para eles terem recebido maldição. Porque eles não aceitaram o coração de Deus. E hoje é a mesma coisa de antigamente. Deus falou que vai ser igual à época de Noé. Jesus falou que é igual à época de Sodoma e Gomorra. O que ele está falando? As pessoas fazem bondade de acordo com o seu próprio conceito. As pessoas não querem saber o que é bondade diante dos olhos de Deus. Ah, não é só viver de uma forma bondosa? Ah, é só não cometer pecado. Ah, é só prestar o culto no domingo. A maioria das pessoas pensa dessa forma. Isso é um grande problema. Então, o que a Bíblia nos diz? O que é maldade? A Bíblia não está falando que a maldade é roubar, matar, adulterar. É partir do coração de Deus e ficar no seu próprio coração. Isso é mal. Hoje em dia, muitas pessoas não querem aprender o coração de Deus. Não querem nem saber qual é o coração de Deus. As pessoas não querem saber o que Deus quer para elas. Elas simplesmente seguem seu pensamento. Ah, é só viver de uma forma bondosa. Ah, é só fazer assim. Então, as pessoas pensam dessa forma. Hoje também, se existe um motivo para Deus ainda não destruir essa terra, é por um motivo. É porque ainda tem pessoas que vêm para a nossa conferência, escutam a palavra e recebem salvação. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, o número dessas pessoas está diminuindo. Quando passar um pouco mais de tempo, eu acho que não vai mais ter ninguém para receber a salvação. E por mais que faça algo muito bom, mas vai receber maldição e destruição. Na época de Noé, você acha que todo mundo adulterou? Vocês acham que todo mundo matou? Vocês acham que todo mundo mentiu, roubou? Não, deve ter pessoas que vivem de uma forma bondosa. Era bom, mas era mal aos olhos de Deus. Por isso essas pessoas somente podiam ser destruídas. Na próxima vez nós iremos continuar. Até logo. Obrigado.